Agora nós passaremos, meus irmãos, para a exposição da palavra do nosso Senhor. Convido os irmãos a que abram suas Bíblias em Marcos, capítulo 9. Apenas 2 versos, versos 49 e 50. Marcos, capítulo 9, versos 49 e 50. Assim nos diz a palavra do Senhor. Porque cada um será salgado com fogo. Bom é o sal, mas se o sal vier a tornar-se insípido, como lhe restaurar o sabor? Tende sal em vós mesmos e paz uns com os outros. Amém. Podem se assentar, meus irmãos. Vamos mais uma vez orar ao nosso Senhor. Senhor, nosso Deus, quero te pedir, Pai, neste momento, que o Senhor me use na exposição, Pai, desta breve porção da Tua Palavra. Que através, Senhor, desta breve porção da Tua Palavra, nós possamos, por Ti, ser exortados, encorajados, Pai, a vivermos neste mundo de um modo que Te seja agradável, sendo, Pai, sal neste mundo, sendo, Pai, verdadeiramente úteis e usados por Ti neste mundo. Ó Pai, fala, Senhor, aos nossos corações. E Te peço, ó Deus, usa-me, Pai. Usa-me para o louvor da Tua glória. E fala ao coração da Tua igreja, eu Te peço. Em nome do Senhor Jesus Cristo, o Teu bendito Filho. Amém. Na última exposição, meus irmãos, nós tivemos a oportunidade de ouvirmos um pouco sobre aquilo que o Senhor requer de nós como verdadeiros discípulos do Senhor Jesus Cristo. Aqueles que foram salvos por Cristo, são aqueles que são chamados como seus discípulos, são chamados a procurar viver segundo aquilo que o próprio Senhor nos ensina na Sua palavra. Como nós lemos nos nossos padrões doutrinários, nós somos aqueles que procurarão viver tendo a palavra como a nossa regra de fé e de prática, e estaremos empenhados em viver assim. E nós vimos que nós que somos discípulos do Senhor Jesus Cristo, sobretudo aqueles que são discípulos ou servos ou membros ou crentes a longa data, há bastante tempo, devem ter um grande cuidado. E nós vimos que um cuidado que nós devemos ter é que nós devemos ter cuidado para que não façamos os pequeninos na fé, sejam crianças ou adultos, que há pouco tempo foram congregados ou reunidos à Igreja do Senhor Jesus Cristo, nós fomos alertados que nós jamais devemos fazer com que eles possam tropeçar por causa dos nossos próprios pecados e então fazê-los cometer os mesmos pecados que nós cometemos ou conduzindo-os a cometer algum tipo de pecado. Nós vimos que o Senhor considera isto como algo grandemente sério. E que se nós fizermos algo desta natureza, o Senhor Jesus Cristo diz, olha, é melhor que você tenha no seu pescoço uma grande pedra de moinho. Que sua cabeça entre no buraco que existe nessa grande pedra de moinho e que você seja lançado no mais profundo do mar. Ou seja, é melhor que você morra do que você fazer algum dos pequeninos pecar. Então nós fomos alertados sobre este grande perigo que é fazer alguém cometer um pecado. E como nós devemos ser zelosos e cuidadosos, então, com a nossa vida, bem como com a vida daqueles que estão ao nosso redor. Isto é uma grande demonstração de amor para com o próximo e de fidelidade ao nosso Senhor. Mas nós vimos também que há questões que nós devemos cuidar na nossa própria vida. E nós falamos um pouco sobre a questão da amputação radical. É quando nós somos chamados pelo Senhor a amputarmos, a arrancarmos da nossa vida
aquele pecado que nós cometemos com frequência, aquele pecado que nós caímos repetidamente, o Senhor diz, olha, se você tem sido conduzido a cometer este pecado por isto ou por aquilo, você deve cortar isto da sua vida radicalmente. Ele não diz, olha, espera um pouquinho, faz uma experiência, existe um pouco mais aí. O ponto é, não, você deve cortar isso da sua vida se você tem sido conduzido a cometer repetidamente este mesmo pecado. Então você deve enfraquecer isto, amputando a sua mão, arrancando o seu olho, amputando os seus pés. Nós vimos que, obviamente, isso não é algo que deve acontecer literalmente, mas aponta para como o pecado é realmente algo terrível. Ele vai dizer, olha, é melhor que você faça isto, e é melhor que você entre maneta, sem um dos braços, ou faltando um dos pés, ou com os olhos arrancados no reino dos céus, do que você ir completo e com tudo aquilo que você ama para o inferno, que é eterno, onde sofrerão os homens eternamente no fogo que não tem fim. Então nós somos alertados sobre a nossa responsabilidade de mortificarmos os nossos pecados e de nos utilizarmos dos meios que o Senhor nos deu para nós mortificarmos o pecado que habita em nós, nos despindo daquilo que é ruim e nos revestindo daquilo que é bom, daquilo que é santo. Então, meus irmãos, nós chegamos a estes versos, os versos 49 e 50 do Evangelho de Marcos, onde nós encontramos algumas palavras aqui que são muito semelhantes a que nós encontramos em outros evangelhos e em outras ocasiões. E vocês certamente conhecem, já ouviram sobre sal, ser sal da terra e coisas desta natureza. Mas é interessante o versículo 49, que nós encontramos somente aqui no Evangelho de Marcos, não nos outros evangelhos. E o que é que nos diz este texto? Porque é um texto que envolve uma disputa de interpretação. Parece não ser um texto tão simples de se entender assim. Você olha para o texto e faz o seguinte, e pergunta, porque cada um será salgado com fogo? O que será salgado com fogo? O que significa isto? Então alguém poderia pensar assim, salgado com fogo, falou sobre fogo antes, deve ser juízo. Acho que cada um será salgado com fogo. Eu acho que é condenação, acho que ele está falando sobre juízo aqui. Alguns podem interpretar desta natureza, desta forma, na verdade. Só que, na verdade, meus irmãos, o texto parece não estar nos ensinando algo neste sentido. O fogo e o sal, salgado com fogo, não é uma referência a juízo. Juízo nós falamos no sermão anterior. Condenação no sermão anterior, mas aqui não. Mas então, pastor Rafael, o que será essa ideia de ser salgado com fogo? Interessante, meus irmãos, ele falou anteriormente sobre a ideia de amputação radical. E como aquele processo é um processo que é necessário, mas se trata de um processo grandemente doloroso. Mas é fundamental para que possamos ser cada vez mais aperfeiçoados para o serviço ao Senhor. Doloroso, mas fundamental. Quando o Senhor Jesus Cristo, então, fala aqui agora sobre ser salgado com fogo, a ideia aqui, meus irmãos, é a ideia de purificação. Não juízo ou condenação. Purificação. A ideia, meus irmãos, é que o Senhor, Ele é aquele que nos experimentará, é aquele que experimentará os seus discípulos, aqueles que foram salvos por Ele, para aperfeiçoá-los para a sua obra. Um dos meios, amputação radical. Outro meio, o Senhor se utiliza aqui do que o texto vai nos chamar de ser salgado com fogo. Veja, meus irmãos, colocar sal e fogo, imagina, colocar sal e fogo na ferida. Que ferida? Na ferida da amputação. Colocar sal e fogo na vida dos crentes certamente não é fácil e não se trata de um tratamento tão fácil assim.
É interessante os meios que o Senhor ele se utiliza para tentar nos purificar, para nos tornar mais aptos para a sua obra. Mas é exatamente isto, meus irmãos. Como mencionei, não se trata de um fogo para destruir, mas de um fogo para purificar os seus discípulos. Purificar a mim e purificar a você. O que o Senhor fará então para nos purificar? O Senhor, meus irmãos, Ele usará de circunstâncias e muitas vezes até mesmo pessoas para purificar você, a fim de que nós possamos permanecer nele, bem como servos úteis na obra que Ele nos confiou. Nós olhamos para a Escritura Sagrada e nós encontramos em outra ocasião que o fogo ele é útil realmente. E que o fogo ele aparece como algo que a Escritura nos ensina, algo muito interessante. Quando nós olhamos, por exemplo, para 1 Pedro, capítulo 4, verso 12. O que é que nos diz a palavra? 1 Pedro, capítulo 4, verso de número 12. Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação de sua glória vos alegreis exultando. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. É interessante. Fogo ardente que surge em vós, no meio de vós, destinado a provar-vos. Nós somos provados pelo Senhor. Nós somos provados, muitas vezes, para sermos aperfeiçoados no fogo, meus irmãos, da tribulação. É no fogo das dificuldades. É no fogo, meus irmãos, dos momentos difíceis que surgem na nossa vida. O Senhor, então, Ele vai nos salgar com fogo através das dificuldades, através da perseguição, através da tribulação, através das coisas mais amargas, muitas vezes, nesta vida, para que nós possamos nos tornar cada vez mais discípulos mais aptos para o serviço a Ele. Você pode pensar assim, mas como? Meus irmãos, muitas vezes é necessário que algo desta natureza aconteça. Porque muitas vezes nós estamos vivendo confortavelmente. E não há um problema em viver confortavelmente. Mas muitas vezes nós estamos acostumados com a vida que parece ser tão tranquila. Sem problemas, sem dificuldade, uma paz absoluta. E muitas vezes, meus irmãos, o Senhor, Ele quer nos aperfeiçoar para sermos servos mais aptos para Ele, justamente através do sofrimento. E como o sofrimento, as tribulações realmente nos aperfeiçoam. Como, meus irmãos, isso acontece e é impressionante como o Senhor realmente se utiliza disso para fazer de mim e de você um servo mais útil. Parece-me que é justamente na escola da aflição, meus irmãos, e da dificuldade, que nós somos cada vez mais purificados e lapidados para sermos mais parecidos com o nosso Senhor. Nós somos chamados para isto. O nosso Senhor sofreu. Nós somos chamados a imitar, inclusive, ao nosso Senhor. E somos aqueles que carregam a sua própria cruz. Somos aqueles que carregam as suas dificuldades nesta vida. Somos aqueles que realmente, meus irmãos, seremos injuriados por muitos. Seremos aqueles que, por vezes, experimentaremos enfermidades no nosso corpo. Seremos aqueles que, muitas vezes, enfrentaremos dificuldades na nossa relação com outras pessoas. Nós seremos aqueles que experimentarão a oposição de um mundo perverso que nos odeia e que quer se voltar contra nós, contra tudo aquilo que cremos, contra tudo aquilo que nós amamos. São muitas as formas que o mundo se volta contra nós.
Mas nós sabemos que em tudo isto, ainda que pensemos, será que isto é obra de Satanás? O que é que está acontecendo? Nós sabemos que o Senhor é quem conduz tudo isto, experimentando-nos e aperfeiçoando-nos para que possamos ser servos mais úteis dele. Para que possamos, meus irmãos, de alguma forma, através das dificuldades, a servir aos nossos irmãos. Muitas vezes a dificuldade vem e a gente pensa assim, puxa vida, por que eu estou passando por isso hoje? Por que eu estou passando por esta dificuldade hoje na minha vida? Eu não estou entendendo. Eu sou um crente, eu leio a Escritura, eu medito na palavra, eu vou à igreja do Senhor, eu presto culto a Deus, eu sirvo ao meu próximo, mas por que razão? Meus irmãos, talvez nós não consigamos entender a razão disto hoje. Mas fato é que o Senhor tem algum propósito nisto. É certo, a nossa santificação através disto também. Mas talvez para que você possa, como veremos um pouco mais à frente, estar apto para servir ao outro. Com a graça que você foi assistido nas suas tribulações e dificuldades, você então poder socorrer a outros que talvez sofram igualmente nas mesmas dificuldades. Meus irmãos, o que nós sabemos é que nada acontece na nossa vida, e nós podemos estar certos disto, sem um propósito, que vai redundar sempre na glória do Senhor, no nosso próprio benefício, mas também que deve redundar para o bem daqueles que estão ao nosso redor, da igreja do Senhor Jesus Cristo. Então, nós jamais, meus irmãos, seremos isentos de dificuldade. O Senhor, através disto, Ele quer nos purificar. Ele quer tornar a mim, Ele quer tornar a você mais parecidos com Cristo. Isto é maravilhoso. Graças a Deus, meus irmãos, pelas dificuldades que o Senhor coloca na nossa vida. Graças a Deus pelas tribulações que o Senhor coloca na nossa vida. Muitas vezes é para arrancar até mesmo o nosso coração deste mundo. Arrancar o nosso coração dos prazeres deste mundo. Do amor às coisas deste mundo. No lugar dele. Para que possamos ter um coração realmente mais devotado ao Senhor. Meus irmãos, o Senhor sabe o que faz. Podemos, talvez, na hora da dificuldade, não saber o que estamos falando, mas o Senhor sabe o que faz. Nós podemos estar certos disto. Então, meus irmãos, quando o texto vai nos falar sobre a realidade que nós, os discípulos do Senhor, serão salgados com fogo, está apontando para esta grande obra. Uma grande obra do Senhor em nossa vida. E é uma obra também que acontece, meus irmãos, por uma ação de Deus agindo em nossas vidas para realmente nos transformar. Seremos provados para que possamos ser o melhor sal no serviço a Deus. Somos provados para que possamos ser um sal bom neste mundo. Nós somos sal para isto. E é interessante nós considerarmos esta realidade. Porque o texto vai nos falar, meus irmãos, sobre sal. O texto vai nos falar, meus irmãos, que bom é o sal. E veja, quando ele vai falar sobre essas dificuldades, é justamente para nos purificarmos, para que possamos ser este sal que é útil. É interessante quando nós olhamos para o texto e nós consideramos o que a Escritura nos diz em outras ocasiões também. Quando nós olhamos para Levítico, capítulo 2, verso número 13, lá fala sobre um tipo de sal. É o sal da aliança. O que é que nos diz Levítico, capítulo 2, verso de número 13? Levíticos, capítulo 2, verso de número 13. A palavra nos diz: toda oferta dos teus manjares temperarás com sal. A tua oferta de manjares não deixarás faltar o sal da aliança do teu Deus. Em todas as tuas ofertas aplicarás sal.
Como escreveu o Sinclair Ferguson, ele vai dizer o seguinte: este sal da aliança era um símbolo de fidelidade. O fato de Deus ordenar o seu povo a incluí-lo provavelmente tem por objetivo um simbolismo. Queria dizer que Deus desejava uma resposta da parte do povo, um sinal de que os sacrifícios seriam oferecidos com o coração fixo em conhecer e servir ao Senhor. Havendo tudo mais passado, é isso que faz do cristão alguém diferente. Ele é fiel, tanto ao Senhor quanto aos demais. Ele é de confiança. O cristão é como José na corte de Faraó, Daniel na corte de Nabucodonosor, João Batista na corte do rei Herodes. O cristão é diferente, às vezes de forma frustrante, irritante, inconveniente, mas é também o único, no fim das contas, digno de confiança para falar a verdade. É isso que significa ser alguém que é sal. Sal da terra. E vejam, meus irmãos, Deus, Ele nos faz, então, através destas questões, através dos sofrimentos, através das tribulações, através desta obra operada por Ele em nós, Ele nos faz sacrifícios vivos. Através dessa purificação. Nos tornando instrumentos dEle neste mundo. Ele quem faz então esta obra do Espírito Santo, usando-nos como sal para nos preservar e fogo para nos purificar. Sal para nos preservar e fogo para nos purificar. Isto faz de nós sal da terra. Meus irmãos, o sal é bom. O texto nos dirá, verso 50, bom é o sal. E, meus irmãos, o sal ele é realmente bom porque ele combate a ele e preserva. Ele combate e preserva, né? Ele vai combater, por exemplo, a deterioração de algo e ele também vai dar sabor. O sal, portanto, é algo que realmente é bom. Ele conserva, ele preserva, ele combate, ele dá sabor. Ele é verdadeiramente algo útil. Como é bom você usar um pouquinho de sal, né? Teve um tempo que eu não comprei sal, fui fritar ovos. Rapaz, eu não sei se tem outra coisa para salgar, não sei se vocês conhecem. Eu não conheço. Puxa, que negócio, ficou sem graça os ovos. Mas com um pouquinho de sal, não precisa muito não. Salgar demais também não é bom. E aí fica gostoso demais. Então nós percebemos que, como é bom, não é? Algo que vai dar sabor ao alimento e tudo mais. Eu não sei se vocês passaram por isso, eu acredito que muitos passaram, talvez outros ainda passem por isso hoje, quando perdeu o paladar, por exemplo. No período de Covid, estava lá eu querendo comer ovos e, rapaz, gosto de nada, que negócio ruim é esse? Como é bom, né, sentir o sabor das coisas. Realmente, nós percebemos que realmente é bom. E realmente, meus irmãos, quando nós olhamos para a realidade do sal aqui em particular, o texto nos diz, bom é o sal. Mas ele vai dizer também que há realidade, meus irmãos, daqueles que passam a se tornar insípidos. O sal é bom, mas se o sal vier a tornar-se insípido, como lhe restaurar o sabor? Ele faz uma pergunta aqui retórica do Senhor. E alguém pode pensar assim, mas o sal não perde o sabor. Não perde nunca. Que coisa é essa estranha que o Senhor Jesus Cristo está falando aí? Mas, meus irmãos, o que o Senhor Jesus Cristo está considerando é o sal do mar morto. Naqueles dias, que realmente ficava sem sabor. E pelo fato de se misturar com outras substâncias, aí então que o problema acontecia, ficava desqualificado, a ponto do Senhor Jesus Cristo dizer em Mateus que, olha, não serve para nada senão para ser lançado e pisado pelos homens, porque realmente não serve para nada. Como um estudioso escreveu, essa é uma pergunta retórica, naturalmente.
Alguns críticos podem apontar para o fato de que o cloreto de sódio, aquilo que chamamos de sal, não perde a salinidade. Por que então Jesus falaria sobre o sal desta forma? A resposta é que ele se dirigia ao contexto da Palestina no primeiro século, em que principal fonte de sal era o Mar Morto. O sal do Mar Morto era misturado com outros minerais, muitos dos quais contaminavam a pureza do elemento e absorviam sua salinidade. Jesus está dizendo ao seu povo que ele é o sal da terra e que, portanto, não deve permitir que a salinidade seja retirada. O sal não deve ser destruído por minerais contaminantes. Se não somos o sal da terra, é provavelmente porque permitimos que o mundo nos contamine. Isso é o que ele está querendo dizer. E, meus irmãos, a imagem aqui é dura. A imagem, meus irmãos, é de alguém que não tem mais vida. A imagem aqui daqueles que perderam, que se tornaram insípidos, é de alguém que foi reprovado. A ideia aqui é de alguém que está longe da verdadeira vida. A ideia aqui é de alguém que está longe da verdadeira religião. A ideia aqui, meus irmãos, é de alguém que foi seduzido pelas coisas deste mundo e que agora, apostatando da fé, se tornaram alguém com pessoas em quem não há mais possibilidade de restauração, como nos diz Hebreus capítulo 6. Está dizendo assim, se tornaram verdadeiramente inúteis. E a razão é que eles se misturaram com outras coisas que não devemos nos misturar. Semelhantemente ao sal que para nada serve, senão para ser lançado fora, é a realidade destes que se envolveram com as coisas deste mundo a ponto de abandonar o Senhor. Se tornaram insípidos, não são sal. Meus irmãos, isto não era uma realidade nos dias do Senhor Jesus Cristo somente. Isto é uma realidade nos nossos dias. Quantos são aqueles que de alguma forma estiveram no nosso meio e que com o passar do tempo, por causa do seu envolvimento com as coisas deste mundo, com amor às coisas deste mundo, se entregaram a pecados que levaram a outros pecados, a se contaminar com a iniquidade, com todo tipo de coisas abomináveis pelo Senhor e apostataram. Você conhece pessoas assim? Eu já conheci vários. Pessoas que estavam dentro da igreja, que envolvidas com a igreja e abandonaram o Evangelho. Até mesmo pastores, envolvidos com a pregação do Evangelho, envolvidos com o ensino acadêmico num seminário teológico, grandemente inteligente, parecia ter uma verdadeira piedade e um conhecimento genuíno de Cristo, abandonando a Cristo, abandonando o verdadeiro Evangelho, abandonando a verdadeira igreja do Senhor, largando os caminhos de Deus. E, meus irmãos, isso pode acontecer com muitos. Isso pode acontecer, meus irmãos, com muitos de nós, inclusive. Se nós, meus irmãos, não cuidarmos de não nos envolvermos e de não nos contaminarmos com as coisas deste mundo. E veja, meus irmãos, eu não estou falando das coisas boas que o Senhor nos concede a graça de desfrutar neste mundo. Eu estou falando daquilo que é pecaminoso. Daquilo que é realmente pecado, que você sabe que é contrário à vontade do Senhor e que isto, meus irmãos, a partir do momento que você começa a se misturar, você que é sal, você começa a perder realmente, a deixar de ser aquilo que você é, ou aquilo que pelo menos parecia no caso de alguns. Então vejam que isto é algo que é realmente sério.
E como isso deve, meus irmãos, nos alertar para os perigos reais que o mundo pode nos conduzir. Porque, meus irmãos, o mundo ele está perdido. Os homens neste mundo, o sistema deste mundo, os pensamentos deste mundo, as ideias deste mundo, já há muito tempo abandonaram as verdades de Deus. Basta você sentar para conversar com alguém aí que não conhece a Cristo, você verá como estão perdidos. Como os princípios morais dessas pessoas estão errados. Como os conceitos sobre o que é certo e o que é errado estão distantes. Quanto o pecado que é abominável para você, para ele não é. Aquilo que você olha assim e diz assim, como o homem pode se associar a coisas desta natureza? Ele vai olhar e vai... Aquilo que você olha e se escandaliza, ele olhará e dirá, coisa mais natural do mundo. Qual o problema? Qual o problema? E, meus irmãos, o mundo ele realmente está perdido e afundado no pecado. E se nós, de alguma forma, nos associarmos a eles, na prática dos mesmos pecados, nós seremos como este sal insípido que perdeu o seu sabor. Então, meus irmãos, cuidemos da nossa vida. O Senhor nos purifica para que possamos ser servos úteis na sua casa. Para que possamos ser servos úteis neste mundo. Para que possamos verdadeiramente ser sal neste mundo. Como texto paralelo a este, em Mateus capítulo 5, verso 13, nos chama a ser. Logo após as bem-aventuranças, o Senhor Jesus Cristo não fala sobre isto? Logo após falar sobre as bem-aventuranças, o Senhor nos diz, Mateus capítulo 5, verso 13, vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para lançado fora, ser pisado pelos homens. Veja, meus irmãos, o texto diz, vós sois o sal da terra. Vocês são o sal da terra. Está falando com os seus discípulos. Ele está dizendo que eles são. É um indicativo. Vocês são o sal da terra. Apontando um fato, vocês são o sal da terra. Nós que fomos salvos por Cristo, somos sal da terra. E nós devemos realmente, meus irmãos, realmente ser isto na prática, porque é interessante, o Senhor Jesus Cristo, nas bem-aventuranças, vai falar sobre o caráter do crente. Aquilo que eu e você somos. No versículo 13 de Mateus capítulo 5, ele vai falar sobre aquilo que você é, apontando para aquilo que você realmente deve praticar neste mundo. Porque quando nós somos chamados a ser sal na terra, é porque algo nós somos chamados a fazer nesta terra. Então, quando o Senhor Jesus Cristo, ele se dirige aos seus discípulos, dizendo, olha, bom é o sal, mas se o sal vier a tornar-se insípido, como lhe restará o sabor? Ele vai dizer, o que vocês devem ter em você? Tende sal em vós mesmos e paz uns com os outros. Bom é o sal. Tende sal em vocês mesmos. Vejam, meus irmãos, ter sal em nós e ser sal do mundo. É isso que nós somos chamados a fazer. Um sal que seja útil. Um sal que deve sair do saleiro. Para que o sal ele seja útil, servir ali, quando você coloca na sua comida, ele tem que sair do saleiro para ser útil. Senão, se ficar lá dentro, para nada serve. O que o Senhor nos chama, meus irmãos, exatamente para isto. É que se nós somos sal, nós somos chamados a sair do saleiro. Nós somos chamados a sair para que possamos ser utilizados pelo Senhor Jesus Cristo. Isso é ser útil. Do que servirá o sal guardado no saleiro? Não servirá para nada. O sal jamais servirá
para alguma coisa. Então, seria inútil, realmente. Uma outra coisa que seria inútil é nós tentarmos ser sal sem termos o bom sal em nós. Se não existir isto em nós, nunca seremos. Nunca seremos verdadeiramente úteis. Nunca seremos verdadeiramente bons. Nunca nós serviremos. Deve, meus irmãos, realmente existir bondade em nós mesmos como verdadeiro sal para que possamos fazer a obra. Então, meus irmãos, aqueles que são verdadeiramente sal são aqueles que verdadeiramente foram alcançados pelo Senhor Jesus Cristo. São aqueles que foram alcançados pela obra bendita do Senhor Jesus Cristo. Foram aqueles que tiveram nos seus corações aplicada a obra bendita do Senhor Jesus Cristo. Você foi salvo por Cristo. Se você foi salvo por Cristo, você é sal. Mas se você não foi salvo por Cristo, você não é sal. Você precisa ser alvo, então, da obra daqueles que foram salvos por Cristo. Mas se você se julga alguém salvo e crente, você deve ser útil. E realmente, meus irmãos, qual a função do sal? Se você é sal, veja, o sal, ele pode conservar algo para que não apodreça. Veja, uma das funções do sal. Algumas pessoas até usam, acho que até nos nossos dias, não sei se alguns dos irmãos usam, mas o sal usado para conservar a carne, para não apodrecer. De repente, tem alguns que vão para o meio do mato passar um tempo e tem alguma carne lá para conservar, de repente a carne, não sei, e bota um pouco de sal, bastante sal, eu nunca tive essa experiência. Mas o ponto é, muitos, e naqueles dias, como não havia geladeira, o sal era usado realmente para conservar o alimento. Quando nós somos sal da terra, o que é que nós somos chamados a fazer? Você preserva, você conserva as coisas boas. E pensemos na sociedade. Se nós somos sal da terra, nós somos chamados a conservar a sociedade boa. Nós somos chamados aqueles que somos chamados a conservar o mundo e o lugar em que nós habitamos bom, preservando aquilo que é bom e dando um sabor genuíno ao lugar que nós habitamos. Nós seremos aqueles, meus irmãos, que de alguma forma abençoarão aqueles que estão ao nosso redor. Seremos aqueles que, como sal, fazem a diferença onde estão inseridos. De alguma forma. Onde estamos inseridos? Neste mundo, meus irmãos. Como mencionei anteriormente, o sal ele tem que sair do saleiro para que seja útil. Isso implica que nós não podemos ser isolados do mundo. Isolados de todos, imaginando que o ascetismo é o melhor caminho. Quando nunca foi. Até o próprio apóstolo Paulo vai falar, o ascetismo nada pode contra a sensualidade. São muitos que pensam que o se envolver e se enclausurar num lugar fechado, sem ter contato com as coisas deste mundo ou com as pessoas que vivem neste mundo, é o melhor caminho. Como você poderá ser sal? Ou como o Senhor Jesus Cristo vai falar lá em Mateus, e luz. Como? Não existirá possibilidade. Como poderemos influenciar a sociedade? Como poderemos influenciar para o bem as coisas deste mundo? Como poderemos, de alguma forma, fazer com que aquilo que está totalmente torto possa, de alguma forma, ser endireitado se nós nos escondermos no nosso próprio gueto, sem, de alguma forma, sermos sal? Nunca seremos sal. Você estará no saleiro. Sem, de alguma forma, contribuir com a conservação deste mundo. Os cristãos, meus irmãos, eles estão envolvidos com isto e eles serão aqueles que estarão envolvidos em um combate com um mundo que está apodrecendo moralmente e espiritualmente.
Assim como o sal é colocado para conservar e preservar a carne, nós, como sal, somos chamados a combater este mundo que está apodrecendo moralmente e espiritualmente. E nós somos os servos do Senhor, chamados por Ele para fazer exatamente esta obra. Então, meus irmãos, é isto que significa sermos sal neste sentido. Será que você tem de alguma forma contribuído com este mundo, procurando conservar aquilo que é bom e combatendo de alguma forma a depravação maior moral e espiritual das pessoas neste mundo? Será que nós temos sido úteis, meus irmãos, verdadeiramente neste sentido? Meus irmãos, se tem uma coisa maravilhosa que nós somos chamados a fazer neste mundo, para com aqueles que estão ao nosso redor, e vamos nos referir aqui particularmente àqueles que não conhecem a Cristo, é verdadeiramente fazer aquilo que eu já falei em várias outras ocasiões. É sermos sal falando exatamente sobre o Evangelho de Cristo. Testemunhando sobre isto. Esta é a maior demonstração de amor que você terá para com o ímpio neste mundo. Não é dizer assim, você está condenado para o inferno e não quero saber de você, ímpio. Se você permanecer, não quero saber de ímpio. Não quero contato com ímpio. Não, vou falar. Nós somos chamados a realmente abrir a boca como aquele ímpio. Ele poderá se render a Cristo se você, que é chamado a testemunhar dele neste mundo, não abre a sua boca para falar de Cristo. As igrejas que estão confusas no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, que não amam, que não conhecem a verdadeira doutrina, que não pregam o verdadeiro Evangelho, poucas são as que falam verdadeiramente sobre Cristo. Cai sobre nós uma responsabilidade muito grande, sobre nós, sobretudo, que conhecemos a verdade. Sobre nós que sabemos que não há outra forma do homem ser salvo senão através do Evangelho. Responsabilidade muito grande cai sobre mim e sobre você, sobre nós que entendemos que não há salvação fora de Cristo. Se nós realmente entendemos algo desta natureza, meus irmãos, nós seremos aqueles mais empenhados em falar sobre Cristo. Mais empenhados. Nas ocasiões oportunas que surgir a oportunidade, de alguma forma, falar sobre Cristo. Sem constrangimento, sem vergonha, sem temor, sem se importar se, de alguma forma, falar sobre Cristo, o único que pode salvar o homem deste mundo, que os homens que estão enfiados no pecado, ainda que isso possa a muitos ser uma grande ofensa, que se ofendam com o Evangelho. Meus irmãos, Rondon precisa de pessoas que sejam sal. Dom Eliseu precisa de pessoas que sejam sal. Itinga precisa de pessoas que sejam sal. As cidades que nós vivemos, que nós caminhamos, o mundo precisam de pessoas que verdadeiramente assumam o seu dever como sal neste mundo. Então, meus irmãos, nos empenhemos nisto, pois isto é fundamental. Outra característica, meus irmãos, é que o sal que conserva, que preserva, e nós somos utilizados por Deus para isto, é um sal também que age de uma forma, poderíamos dizer assim, secreta. Nós pensamos muitas vezes que nada está acontecendo quando nós somos utilizados e nós fazemos aquilo que fomos chamados para fazer. Mas o Senhor, Ele tem feito sua obra através da igreja. Talvez você muitas vezes pare e pense assim, puxa vida, há muitos empenhados com isto, parece que as coisas não estão caminhando, quando é que as coisas passarão a verdadeiramente dar algum tipo de fruto? Meus irmãos, ainda que muitas vezes realmente pareça que nunca surgirá um fruto, que as coisas realmente nunca mudarão, a realidade é que o Evangelho do Senhor, a glória do Senhor, está se expandindo através da igreja. Através da obra que é feita pela igreja, mas é necessário que a obra seja feita para que isto aconteça.
E, meus irmãos, em alguma ocasião nós veremos os frutos deste trabalho. Obviamente que faz pouco tempo que eu estou falando aqui em Rondon e fazendo coisas desta natureza, mas até algumas vezes já conversei com alguns irmãos, puxa vida, como parece que o coração das pessoas de Rondon é estranho ao Evangelho. Parece que são estranhos à palavra, a um conhecimento, a se aprofundar mais nas verdades da palavra, das doutrinas do Senhor. E então, conversando com os irmãos, me lembraram disto, né? Mas é o Senhor quem faz a obra. Né? É o Senhor quem se utiliza disto. E realmente, os meios que nós utilizamos é a pregação da palavra. Para ali, né? Testemunhar de Cristo, os estudos, nós como igreja. É exatamente isto que ele usa e através disto ele pode fazer a sua obra. Mas nós somos chamados para fazer. E o Senhor é quem acrescenta. O Senhor é quem chama. O Senhor é quem transforma. O Senhor é quem faz a obra. Como lá em Atos, os apóstolos estavam anunciando a verdade, a verdadeira doutrina estava sendo propagada e o Senhor ia acrescentando aqueles que iam sendo salvos. Então, meus irmãos, isso é um chamado à nossa responsabilidade, mas também nós devemos entender que o Senhor, Ele é quem nos usa e Ele é quem age, Ele é quem conduz tudo isso soberanamente. Mas, meus irmãos, é fundamental que jamais esqueçamos, se você foi salvo por Cristo, você é sal. Você deve procurar conservar, preservar e dar sabor, o sabor de Cristo neste mundo. É exatamente disto que este mundo que experimenta e que está mergulhado em amargura, em coisas amargas, ruins, podres, é exatamente de sabor, do sabor de Cristo que eles precisam. E nós que conhecemos a Cristo, somos aqueles que devem estar empenhados em fazer isto. Mas vejam, um texto nos diz o seguinte: tende sal em vós mesmos e paz uns com os outros. Isso parece, meus irmãos, ser uma implicação muito óbvia daqueles que são purificados pelo Senhor Jesus Cristo e que possuem em si mesmos sal. Qual o fruto? Paz. Paz uns com os outros. Somos chamados, meus irmãos, a realmente isto, a sermos sal no mundo e a termos paz uns com os outros, não somente com os que estão de fora, mas também com aqueles que estão dentro da igreja. Nós somos chamados, meus irmãos, a sermos aqueles que possuem, inclusive, as palavras temperadas com sal. Não é isso que nós somos chamados para fazer? Sobretudo nós que que fomos salvos por Cristo. Não é isto que nos diz Colossenses capítulo 4, verso 6? Para que possamos ter paz uns com os outros? O que é que diz? Colossenses capítulo 4, verso 6, a palavra nos diz. Colossenses capítulo 4, verso 6, diz assim: a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. E o próprio apóstolo Paulo vai nos explicar o que quer dizer com isso em uma passagem paralela em Efésios capítulo 4, verso 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Isso que deve habitar em nós devemos falar com graça, para edificação. Isto é ter sal na língua, sal nos lábios, falar com sal, em busca, meus irmãos, de ter realmente paz, paz com os outros. Somos realmente, meus irmãos, chamados a nos envolvermos com isto, porque isto é uma marca daqueles que realmente tiveram um encontro verdadeiro com Cristo. Paz com todos, se possível,
Como nos diz Romanos, capítulo 12, verso de número 18, a palavra nos diz: se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Chamado a nós. E não se refere aqui somente a pessoas da igreja, de fora também. Tende paz, se possível, com todos os homens. Ainda mais com aqueles que são membros do mesmo corpo que nós somos. Nós somos, meus irmãos, verdadeiramente chamados a sermos pacificadores. Como nós vimos em Mateus capítulo 5, verso 9. Bem-aventurados os pacificadores. Bem-aventurados os pacificadores. É exatamente isto que nos diz a palavra. E, meus irmãos, aqueles que foram pacificados por Deus, salvos por Cristo, aqueles que foram aperfeiçoados por Cristo e que são sal da terra, são necessariamente pacificadores. São aqueles que procurarão realmente ter paz uns com os outros. E isso nos nossos relacionamentos todos que nós estamos envolvidos. Então, nós seremos aqueles que são verdadeiros promotores de uma paz. O pecado, ele traz confusão. O pecado, ele traz realmente problemas vários. E nós, muitas vezes, somos realmente aqueles que entram com o pecado para provocar isto. E aí, realmente, a confusão, ela surge. No nosso relacionamento em casa, no nosso relacionamento com o nosso irmão na igreja. Mas então, meus irmãos, nós, se somos salvos verdadeiramente, nós procuraremos, de alguma forma, estar em paz com aqueles que estão ao nosso redor. Se há um problema entre nós, entre eu e você, nós procuraremos fazer o quê? Tratar este problema. Não é, por exemplo, ficar em silêncio se há um problema com outro irmão. Eu vou ficar em silêncio imaginando que isso é paz. Isso é uma falsa paz. Às vezes, o conflito é necessário para a paz. Às vezes, o problema surge justamente para que nós possamos tratar o problema. E nós, muitas vezes, temos que ser aqueles que muitas vezes vão ter de falar algo para que a paz, então, possa ser estabelecida. É exatamente nisso, meus irmãos, que nós devemos nos envolver aqui, nesta nossa vida. Isso é uma marca e uma verdadeira marca do caráter daqueles que foram redimidos pelo Senhor Jesus Cristo. Nós estaremos imitando o nosso Senhor fazendo assim. Porque Deus foi quem fez isto. Deus foi aquele que estabeleceu a paz entre nós e Ele mesmo, através de Cristo. É o maior padrão que nós temos de alguém que procura estabelecer a paz. E olha que não foi ele que provocou o problema. Nós, com os nossos próprios pecados, que provocamos o problema. Mas ele agiu em busca de paz e nós devemos, meus irmãos, como sal e como pessoas que procuram imitar o nosso Senhor, procurar realmente ter paz com todos. Amém. Vamos orar, meus irmãos, ao nosso Senhor. Senhor, nosso Deus, nós somos chamados por Ti, Pai, a neste mundo vivermos verdadeiramente, Pai, como homens e mulheres que foram salvos por Ti, como sal neste mundo que tem apodrecido, neste mundo que está perdido, neste mundo que caminha, Senhor, para longe de Ti. Ó Deus, agrada-te, Pai, de nos usar para que possamos ser instrumentos do Senhor, Pai, neste mundo que tanto carece. Ajuda-nos
a estarmos empenhados nesta obra. Capacita-nos pelo Teu Santo Espírito e pela Tua Palavra para a Tua obra, para que este mundo, Senhor, possa conhecer a Ti, para que este mundo possa ser transformado por Ti. Ó Deus, mais uma vez eu Te peço, usa-nos como instrumentos Teus. É o que nós Te pedimos, ó Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, o Teu bendito Filho. Amém.